Shalom, shalom, a paz de Cristo. Eu acredito que é bem provável que você nunca tenha ouvido algo tão profundo e coerente sobre a árvore de Natal, sobre o espírito que tem por trás esse misticismo, essa mitologia natalina, pseudo-cristã. Eu acredito sinceramente que você talvez nunca tenha ouvido algo tão profundo como o que você vai ouvir agora. Por isso eu te peço que estude não com superficialidade, mas permita que as profundidades desse estudo alcancem o teu espírito, a tua alma, o seu corpo, a sua mente, e que seja algo bem mais para o seu uso pessoal do que para você ensinar. Alguns assuntos não devem ser falados abertamente, porque são assuntos extremamente profundos, espirituais e comprometidos com a verdade. E certas verdades, quando manifestam, levantam contra nós oposições terríveis do espírito da religiosidade e do engano. Então, meu pedido é que vocês tenham sabedoria do céu e aprendam bastante. Vamos lá. O tema do vídeo de hoje é o espírito por trás da árvore. Bom, já falei para vocês sobre o Deus Sol. O Deus Sol que muda de nome no decorrer da história e, por fim, se manifestará através do anticristo. O anticristo, a ponta da pirâmide inacabada, o olho que tudo vê, o Deus da nova era, aquele que vai governar sobre a tal nova ordem mundial. Esse Deus Sol, que vem lá do Antigo Egito, transpassando as histórias e as culturas, para culminar toda a humanidade em um ponto central, esse mesmo Deus Sol trabalha de mãos dadas com uma deusa Lua. Essa deusa Lua, que é uma espécie de manifestação feminina da divindade do inferno, ela tem vários nomes. E esses nomes, muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, aparecem em parceria com um nome masculino. Nós vamos ver, por exemplo, Azazel e Lilith na antiga cultura judaica. Na cultura egípcia, Horus, que é também conhecido como Ra, e Ísis, a deusa mãe. Na cultura babilônica existe Tamuz e Semíramis. Também vamos ver a Bíblia falar sobre Jezabel e Acabe. Também existe Baal e Asherá. Aliás, tem um texto na Bíblia que fala sobre os profetas de Baal e as profetisas de Asherá. Olha que interessante. Baal, o suposto Deus Sol, tem os seus profetas, e Asherá, a suposta deusa Lua, ela teria as suas profetisas. E nos dias de hoje, dentro do sincretismo, nós temos o Jesus morto, esse Jesus que está crucificado da Igreja Católica, que trabalha sempre em parceria com Maria. Maria, que seria a intercessora, que prepara o caminho, de acordo com o catolicismo, para que Cristo se manifeste. Tudo isso tem um apontamento profético para o fim dos tempos, quando o anticristo será precedido pela grande prostituta, ou a grande Babilônia. Nós vamos ver lá no livro de Apocalipse a grande prostituta preparando todo o caminho para o anticristo, e eles trabalham juntos. Quem é a grande prostituta? Quem é a grande Babilônia? É a religiosidade humana, que vai se misturar toda ela em um ecumenismo onde católicos, muçulmanos, muitos judeus, praticantes de seitas orientais e muitos evangélicos e cristãos do engano, cristãos confusos pela teologia, pela hermenêutica, pelos enganos de Hermes, os mensageiros de Zeus. Tudo isso vai culminar em um entendimento governado pela mentalidade do anticristo. Eu, pessoalmente, acredito que, assim como Jesus Cristo teve o profeta que preparou o caminho, que era João Batista, o profeta que preparou o caminho do Cristo, a religiosidade é o falso profeta que prepara o caminho do anticristo, mas isso é um assunto escatológico que eu pretendo não discutir aqui. A questão é que existe essa deusa mãe que se representa muitas vezes no formato de lua, para poder contrabalancear com o Deus Sol, esses demônios. Nós falamos a palavra Deus, o Deus com D minúsculo, uma divindade. Espero que você não esteja confuso com isso. Quando
Como nós vamos encontrar essa deusa mãe na palavra de Deus na Bíblia? Existe uma estratégia também do maligno na tradução da Bíblia. Quando a Bíblia foi traduzida para os idiomas mundiais, saindo do hebraico e saindo do grego, encontraram-se várias palavras superficiais que foram colocadas nas línguas mais populares, escondendo a profunda revelação. E uma palavra que aparece mais de 100 vezes na Bíblia, no original, e não aparece mais de 2 na tradução, é a palavra Asherá, ou Aserá. A única vez que nós encontramos isso na nossa tradução é quando lá na Bíblia diz que os profetas de Baal e as profetisas de Aserá. Muitas vezes você olha e fala, poxa, a Bíblia fala isso aqui só uma vez, talvez não seja nada importante. Mas a Bíblia fala sobre Asherá centenas de vezes, só que o tradutor da Bíblia, na nossa língua portuguesa, colocou no lugar da palavra Asherá a palavra poste-ídolo. Então, todas as vezes que você encontrar no Antigo Testamento a palavra poste-ídolo, esse poste-ídolo que o próprio Deus condenou várias e várias vezes através dos profetas, porque muitos reis assumiam o trono de Israel, mas não removiam os postes-ídolos. Não quebravam as prostitutas cultuais, mas a bronca de Deus era com esses postes-ídolos. A palavra poste-ídolo no original hebraico é Asherá. Se você tem um contato com a língua hebraica, você vai perceber isso daí, essa revelação. E Asherá é um espírito que se representa através de uma mulher em um formato, uma estátua de uma mulher em um formato triangular, ou principalmente árvores que eram plantadas junto a um altar. Então veja bem o que a Bíblia vai falar. Eu tenho dezenas de versículos, vou ler alguns aqui e a maioria deles eu vou colocar aqui embaixo para você ler depois do vídeo. Bom, Deuteronômio capítulo 16, versículo 21, Deus diz assim: não estabelecerás poste-ídolo, lembrando que poste-ídolo está escrito no original Asherá. Então vou ler novamente. Não estabelecerás poste-ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Olha bem, Deus estava condenando que as pessoas tinham um altar para Deus e botava do lado do altar a árvore plantada de Asherá. Você já viu isso em alguma igreja? Os dois maiores altares que existem na humanidade, a família e a igreja. Você já viu árvores plantadas, colocadas em homenagem a alguma coisa dentro de casa, no dia 25 de dezembro? E dentro da igreja, geralmente no púlpito, próximo ao altar, você já viu isso? Está escrito isso aqui na palavra de Deus. E eu teria aqui dezenas de versículos para você, não apenas um. Curiosamente, como eu falo que Asherá é uma deusa mãe, uma divindade feminina representada nos dias de hoje por Virgem Maria, por Aparecida, você vai perceber que a maior parte das estátuas, ou praticamente todas as estátuas de Virgem Maria ou de Aparecida, são estátuas no formato triangular, extremamente semelhantes ao formato de um pinheiro natalino. É impressionante como isso acontece. Se você olhar para a sombra de uma estátua de Maria, se você olhar para um pinheiro de Natal, você vai ver o mesmo formato, inclusive a estrela em cima da cabeça na maioria das vezes. O que é Asherá? Asherá, como funciona esse demônio? Qual é o propósito desse demônio? Esse demônio é um dos demônios mais perigosos que existe na Bíblia, porque ele tem o poder de roubar toda a adoração enganosa que nós damos para Deus. Infelizmente, a maior parte da adoração que um cristão dá, inclusive um bom cristão, é uma adoração confusa. Nós adoramos a Deus, muitas vezes, adorações com falha. Por isso que Deus era tão zeloso no Antigo Testamento, dizendo os animais do sacrifício têm que ser perfeitos, não pode ter falha. Deus tinha regras de adoração. Hoje em dia nós cantamos uma música, Deus está ouvindo. Muitas vezes a música é cheia de bobagem, ou uma atitude que nós fazemos cheia de erro, nós dizemos que é para Deus, cheio de boa intenção. E Deus recebe essas adorações? Claro que recebe. Deus também leva em conta a bondade do nosso coração. Só que esse demônio, Asherá, ele tem o poder de perceber quando uma adoração tem falhas, ainda que seja 99% uma adoração correta, mas se ela tem 1% de falha, o demônio percebe a falha. E quando essa adoração tem falha, esse espírito maligno chamado Asherá, ele é como um imã.
E o que ele faz? Ele suga toda aquela adoração para ele. Porque ele argumenta no mundo espiritual que Deus não quer receber nada imperfeito. Agora, venhamos e convenhamos, eu tenho que falar isso aqui com muita sabedoria. Sabemos que nós, pastores, líderes evangélicos, nossa religião evangélica, inclusive, religião entre aspas, nós cometemos muitos erros. Erros o tempo inteiro. Nós cometemos o erro na data de cultuar, cometemos o erro muitas vezes pregando, confusões teológicas, falta de entendimento, cometemos erro no nosso louvor, nas nossas atitudes, até na maneira de ofertar, de dizimar, nós erramos. Então, é um prato cheio para que esse espírito de Asherá, que eu também chamo de religiosidade, farisaísmo, o espírito de Asherá, ele cresce. Por isso que a Igreja Católica está cada vez mais forte. Por isso que o espiritismo está cada vez mais forte. Por isso que as religiões, as seitas heresias estão cada vez mais fortes. Por isso que a igreja evangélica cresce, mas não ganha força, não consegue conquistar a sua própria rua. Ela não consegue conquistar a sua cidade, não consegue conquistar o seu bairro. Porque nós inchamos, mas muitas vezes quem está crescendo e se alimentando com essa adoração confusa que nós oferecemos a Deus é o espírito do engano, o espírito da religiosidade. A árvore maldita chamada Asherá. Acreditem, esse espírito não funciona apenas no dia 25 de dezembro. Esse espírito funciona todos os dias do ano. O tempo inteiro que você oferece a Deus qualquer coisa que seja imperfeita, esse demônio consegue consumir para ele e fortalecer o espírito da religiosidade na sua vida e na vida daqueles que te rodeiam. Mas, como todo demônio, existe o dia do demônio, é o dia do aniversário do demônio. O Natal cristão, esse Natal que nós falamos da árvore, da ceia, esse Natal nada mais é do que o aniversário de Asherá. E esse aniversário, ele tem rituais acompanhando esse aniversário. É por isso que as pessoas têm que comer depois de meia-noite, na mesa tem que ter certos elementos, tem que ter uma árvore. Quem é mais tradicionalista com o Natal, no último momento, quando está quase dando o horário de meia-noite, coloca-se uma estrela de 5 pontas em cima da árvore, na pontinha da árvore, tem o horário certo para botar a estrela. Por que todo esse ritual? Porque isso é um culto a Asherá. Todo culto tem rituais. Nada disso está na Bíblia. Não existe nenhum lugar na Bíblia que manda colocar uma árvore lembrando de Cristo. Isso não existe. Não existe nenhum lugar que diz para comer depois de meia-noite, em homenagem ao nascimento de Cristo. E aquelas comidas, panetone. Qual é o problema de comer panetone? Nenhum. Não tem problema nenhum de comer um pernil. Não tem problema nenhum comer um peru, uma castanha. Não tem problema nenhum. Mas, se você comer isso no dia da Asherá, no mundo espiritual você está dizendo o recado. Olha, eu sou conivente com esse pecado. Coma em abril. Coma em março. Por que tem que comer no dia? O problema é que se você não comer, a impressão que dá é que tem algo dentro de você dizendo assim, tem que comer, tem que comer, tem que comer. Tem gente que não consegue comer se for 10 da noite, 9 da noite, tem que ser meia-noite. Tem gente que não consegue fazer uma ceia sem ter certos elementos. Por quê? Porque o espírito de Asherá está dizendo, eu quero o meu banquete, eu quero o meu ritual, é o meu aniversário. No momento em que você faz esse ritual, você está fortalecendo essa maldição na sua casa, na sua vida. E essa maldição, ela traz resultados terríveis. Eu vou falar para você, tem coisas que muita gente faz que não tem ideia do que está fazendo. Colocar uma guirlanda na porta da sua casa, o que é uma guirlanda? Uma guirlanda é uma coroa de flores, igual aquela que bota em cima do caixão de um falecido. Essa coroa de flores na porta da casa, ela é o contrário do sangue que era colocado nos umbrais da porta na Páscoa cristã verdadeira, na Páscoa judaica. Era colocado um sangue nos umbrais para afastar o anjo da morte. E a guirlanda na porta é para chamar o anjo da morte. E aí a pessoa bota sem perguntar por que está colocando aquilo. Uma estrela na ponta da árvore, essa estrela ela está dizendo que é o sol descendo sobre Asherá. É a ponta da pirâmide do anticristo, porque o anticristo se representa
pelos Illuminati, pela nova ordem mundial, como uma pirâmide sem ponta. Você vai ver isso na nota de $1. Você vai ver isso nos filmes de Hollywood. Você vai ver isso nos programas de televisão brasileiros, nas novelas. Isso aparece o tempo inteiro. Nos desenhos animados. São códigos, mensagens subliminares da nova ordem mundial, do governo do anticristo sobre o mundo. E é uma pirâmide sem ponta, porque essa é a humanidade, a pirâmide sem ponta. E a pontinha da pirâmide que vai descer, ou uma estrela, ou um olho que tudo vê. E essa pontinha é o anticristo, é o governo, é o Deus Sol governando sobre toda a pirâmide. E isso você vai ver também na árvore de Natal. Aquela estrela de 5 pontas com a ponta para cima representa o anticristo. Se ela tiver com 2 pontas para cima e uma para baixo, representa a cabeça do bode, o próprio Satanás. Agora, veja que sentido tem uma coisa dessa. Muitos dizem que é a estrela de Belém. A estrela de Belém não tem 5 pontas, não tem nada a ver. Isso aí é um símbolo satânico. Evite colocar na sua casa esses símbolos. A estrelinha de Belém voando. A estrela de Belém não tinha 5 pontas. Essa simbologia é uma simbologia paganizada. Mesmo que você bote uma cauda de raio, isso está dizendo que o anticristo está chegando. Ok? Assim como a guirlanda, assim como a árvore de Natal, ou qualquer tipo de celebração nessa data. Esqueça que é uma data de festa, não é uma data de festa. É uma data de festa para Asherá. É uma data de festa para o Sol Invictus, o Deus Sol, e a sua esposa infernal, a deusa Lua, a Asherá. E essa festa, chamada Natal cristão, infelizmente, envolve o nome de Cristo, mas do Cristo morto, do Cristo que está na cruz, o Cristo católico. Essa festa chamada Natal cristão, ela tem um objetivo principal de abrir portais espirituais de todo tipo de prostituição e profanação sexual. Porque, como eu sempre digo para vocês, os demônios se alimentam de energias geradas pelo pecado, pelo sofrimento, pela idolatria. Então essa festa ela vai abrir os portais. É por isso que na semana seguinte tem um ano novo onde muita gente se prostitui e renova os atos, renova o pacto com outros demônios, que é o Deus Jano, o Deus de duas faces, que dá origem à palavra janeiro, com fogos e oferendas no mar. Essas oferendas no mar são para deusa Lua, chamada também de Iemanjá, o mesmo demônio de Jezabel, Virgem Maria, Lilith, Diana de Éfeso, Afrodite, Frida, é o mesmo demônio, só muda de nome. E logo depois, no carnaval, tanta prostituição. Por que essa prostituição toda acontece? Porque no dia 25 de dezembro, um dia que diz que é para o verdadeiro Cristo, ao invés de trazer bênção para a nação, traz tanta maldição nos dias seguintes. Vamos ver o que está escrito na Bíblia. Oséias, capítulo 4, versículo 10 a 14. Preste atenção nisso. Vamos observar a ceia de Natal. Comerão, mas não se fartarão. Já viu como é que o povo come igual um desesperado e parece que não se fartam? Comerão e não se fartarão. Se entregarão à sensualidade, mas não se multiplicarão. Porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho, tiraram o entendimento deles. O meu povo consulta um pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Por que fala um espírito de prostituição? Porque a religiosidade é a grande prostituta. Um espírito de prostituição os enganou e, prostituindo-se, abandonaram a Deus. Sacrificam sobre o cume dos montes, queimam incenso nas árvores, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem. Tem muito pastor dizendo, poxa, por que minha filha virou prostituta? Por que minha filha virou lésbica? Aqui está explicando. Por isso as vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu nem castigarei as vossas filhas que se prostituem e nem castigarei as vossas noras que adulteram, porque os homens também estão fazendo as mesmas coisas. Olha só que tremendo. Está escrito aqui. Então, gente, observe isso, observe com muita atenção. Esse demônio Asherá, ele está demarcando o planeta inteiro junto com a ponta da pirâmide, com o Deus Sol. Você vai ver uma foto de uma mulher na nota de $1 que ninguém sabe quem é, na nota de R$1 que ninguém sabe quem é. Uma foto de uma mulher na nota de R$1, na antiga nota de R$1. Você vai ver
uma pirâmide sem sentido algum, faltando uma ponta na nota de $1. Uma estátua da liberdade que é o símbolo principal na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, que ninguém sabe quem é aquela mulher. Aquela mulher representa Asherá. Existe uma história por trás dessa imagem. A estrela de Belém, a ponta da árvore, tudo isso deve ser observado, o triângulo da pirâmide inacabado, o olho que tudo vê, o anticristo governando sobre a religiosidade humana. Ok? Bom, já estamos chegando no final, mas tem mais revelação para você aqui. A árvore de Natal, Asherá, estava no Jardim do Éden. Ela foi criada no Jardim do Éden, com a autorização do próprio Deus. Quando Deus colocou no centro do jardim, muita gente pensa que tinha apenas uma árvore, mas tinham duas árvores no centro do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, ela, toda vez que a humanidade comesse daquela árvore, os homens iam ficar mais capazes, mais poderosos, mais inteligentes, com revelações sobrenaturais sobre tudo, compreensão de tudo, força, longevidade. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela afastaria o homem de Deus. Ela afasta o homem, porque o homem perde a dependência de Deus e ele começa a depender da sua própria inteligência. Então ele vai passar a depender das principais 4 forças que o diabo liberou e tem liberado cada vez mais nos últimos 200 anos principalmente, que é a medicina, a tecnologia, a psicologia e a ciência. Essas 4 forças podem ser usadas por Deus com certeza, mas são forças do inferno. Para que serve a tecnologia? Para substituir o mundo espiritual, para fazer coisas que só o mundo espiritual poderia fazer. Para que serve a ciência? Para explicar o mundo espiritual pela ótica incrédula, ateísta. Para que serve a psicologia? Para explicar os comportamentos demoníacos como problemas emocionais. E para que serve, eu falei ciência, tecnologia, para que serve a medicina? Para anular a importância de Deus em consertar as pessoas. Porque o poder de Deus é para consertar as pessoas, curar enfermos, expulsar demônios. Bom, isso é um outro assunto que eu pretendo falar em uma outra oportunidade sobre as 4 forças do inferno. Só estou dando uma palhinha aqui. Mas no momento em que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles disseram, a partir de hoje eu não quero mais a conexão com Deus. Eles passaram a buscar o seu próprio entendimento. E nesse momento, eles se tornaram alimentados por Asherá. Por isso que na árvore de Asherá tem as bolinhas brilhosas ao redor dela, porque representam os frutos da árvore proibida. Então, olha o pacto que se faz quando se coloca uma árvore dessa dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua empresa, dentro da sua igreja. Quantas coisas ruins acontecem? Quantas maldições terríveis acontecem? Adão e Eva escolheram errado. Escolheram errado. Minha pergunta para você, qual é a sua escolha? Pensa bastante nisso. Eu tomei uma decisão. Eu decidi não cultuar feriados católicos que estão dentro da igreja evangélica. Eu decidi a não celebrar Natal. Eu decidi a não celebrar Ano Novo. Eu não oro de joelho pedindo bênçãos no Ano Novo. De jeito nenhum. Eu decidi a não comer ovo de Páscoa. Eu gosto muito de chocolate. Eu procuro comer chocolate qualquer dia, menos na época da Páscoa. Assim como eu não como doces na época de Cosme e Damião. Assim como eu não como pernil, peru, bacalhau no dia de Natal. Uma vez ou outra nós podemos até esquecer. Acontece. Mas depois temos que repreender, orar com intensidade, porque nossa alma e nosso espírito não podem estar envolvidos com tais maldições. Amém? Esse espírito é o espírito terrível e talvez um dos demônios mais fortes do inferno depois do anticristo. Amém? Bom, terminando de assistir esse vídeo, eu te convido a ler essas dezenas e dezenas de versículos aqui embaixo, ó, que eu vou colocar sobre Asherá. E é importante que você leia na sua Bíblia, porque eu vou colocar as referências e você vai abrir na Bíblia e vai ver o que está escrito, lembrando que todas as vezes que a palavra poste-ídolo aparece, na sua mente, você deve lembrar da árvore natalina e do espírito de Asherá. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.